Você tem vacina, você não tem. Você tem escola pública, você tem que tipo de liderança? Você tem vacina, você não tem. Você tem escola pública, você tem que tipo de liderança? Se eu falo para você fique em casa, você fica em casa. Se eu falo para você não fique em casa, não seja fraco, nem viadinho, você vai então ir para a rua e não usar máscara? Então, o que, que é que a gente está supondo que a gente vai construir como comunidade? Até isso, tona. Então, no interior das casas, nas ruas, nas cidades, no país, no planeta, essa pandemia revela o que, que a gente é e como a gente vive, né? A nossa relação com a cidade e até com os animais, porque de alguma forma a gente está vendo como é que a gente vai confinar os animais? Vai matar, não vai matar? Vai ter sangue, não vai ter sangue? Tem que ter, tem que refrigerar a cadeia, não tem? O que é o vírus? O que é a bactéria? Como controlar? De alguma forma, a gente está repensando, se a gente quiser mesmo pensar sobre o que está acontecendo, a gente teria que repensar a nossa conexão com todos os seres vivos, né? Porque agora a gente está, enfim, under attack, né? A gente está sendo atacado, querendo ou não, e sem imaginar que o vírus nos queira mal. Ele quer viver e ele quer uma casa e ele está achando uma casa ótima que tem um monte de homo sapiens aí dando sopa, né? Então ele está levando de braçada. E aí a gente fala, nossa, quem sou eu no mundo, né? Quem sou eu na cidade e quem sou eu na minha casa? Então, acho que dá para a gente, só para não perder a escala, né? Saber que a gente está. Podemos falar de casa, podemos falar de cidade, mas a gente também está repensando os circuitos do planeta, porque a gente está vendo a mobilidade, como foi tão rápido esse espalhamento, né? Covid-19, um serzinho coroadinho, né? Corona, todo espetadinho que, puf, Parece bonitinho, né? eu acho. Eu sempre me pergunto sobre as cores. Sabe essas imagens que eles criam, esses modelos? Eu sempre tenho essa dúvida. Se você entrevistou algum biólogo, se tem algum biólogo, eu perguntei para uma amiga minha bióloga, é assim mesmo? Ou é vermelho e azul? Ó, sirene, né? É vermelho e É. azul porque é ou porque a gente que está usando isso? Como é que é, né? Então, enfim, tudo isso para dizer que uma situação que ela não tem a defesa usual, né? Vamos dizer que a rotina e aquilo que a gente chama de realidade seria uma defesa usual para, assim, uma forma de escudo, né? Como se fosse um shield, um escudo, um colchão para você se proteger daquilo que você não quer ver. Então, a rotina, ela ajuda o recalque. A rotina é a coisa mais recalcante que tem, porque você pega ali uma agenda, você faz né, uma planilha, você planilha o gesto, você planilha o corpo, todo mundo desce a escada rolante, todo mundo fica de pé, todo mundo entra no metrô, algum senta, outro vai para o escritório, abre o computador, não é? A gente tem, acho que esse é o significado profundo do biopoder, né? Você tem um poder sobre a coreografia dos gestos, dos corpos e das mentes. E a gente faz isso para dar sentido à multiplicidade do real, ao caos, em última instância, que é o universo ele próprio, né? Aí você inventa rotinas, desejos, percursos, enfim, nascer, crescer, procriar, enricar, patrimonializar, morrer, enfim, se divertir. E de alguma maneira, o momento de pandemia, ele fala para tudo. Momento de risco,
né? Então a gente está vivendo duas coisas, um risco, um medo, uma doença, a morte, e o que é isso, né? E a gente está vivendo uma segunda coisa. Para dar conta de um vírus de altíssima mobilidade, a gente tem que refrear a nossa. Então a gente fica também no confinamento. São duas coisas diferentes que a gente está vivendo junto. E tem várias outras coisas no Brasil, em São Paulo, enfim. Só que aí, o que isso significa? Que diante do risco, diante do medo, vem angústia. Porque a nossa vida ordenada, rotineirizada, ela não faz mais sentido. E aí você é obrigado a se deparar com o outro com quem você vive, com o outro que você gestou eventualmente, cria, ensina, desensina, suporta, não suporta, né? Então, você cita aumento de violência, aumento de assédio, aumento de feminicídio, aumento de compulsões. Álcool é uma, tem várias outras compulsões, a comida, né? Tem um engordamento generalizado, quase sempre, aumento de depressão, aumento de medicação. Então, eu vou te falar, a verdade nua e crua é que a gente não suporta muito nem a vida nem o outro. Se você quer chegar, é isso para começar a conversa, né? O que a gente está entendendo agora é que a gente só suporta tudo isso com a grade planilhada do cotidiano e com muito espaço público, com muito ir e vir, com muito sair daqui para poder estar lá. Porque ficar aqui e só aqui é insuportável para a maioria. E me diz uma coisa, você acha que essas comunicações virtuais, como essa que nós estamos tendo aqui, está todo mundo nos ouvindo aí, estamos aí com quase 350 pessoas ouvindo, você acha que isso substitui, de alguma maneira, o contato pessoal? Qual vai ser a consequência? As pessoas vão depois achar que é suficiente se encontrar por uma telinha, né? Ou vai ser o contrário? Na hora que a gente puder sair e que puder estar livre, nós vamos ter uma explosão né, de ir para o espaço público, uma explosão de abraçar, uma explosão de tentar ter novidades, sair da rotina. Porque nós estamos entrando, se a gente tinha antes uma vida rotinizada, como você falou, nós passamos a ter uma vida rotinizada muito mais pobre na pandemia, na quarentena, né? É uma rotina muito sem o inesperado, né? Eu vou eu vou pegar a tua frase, posso? Pode, claro. E eu não sei, eu te entendo, mas eu não sei se eu estou junto com você. Porque tem duas coisas que a gente diz muito, né? Isso, a gente tem uma rotina muito mais pobre na pandemia. É. O ano de 2020 é um ano perdido. Eu vou te falar, eu me contraponho frontalmente a isso. Eu sou suspeita, mas você vai me entender. Sim. Psiquicamente, você nunca trabalhou tanto. Todo mundo tá surtando. Significa o quê? Pá, 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 pá. Isso é trabalho. Isso é trabalho psíquico, isso é trabalho, isso é gasto energético. Você está tendo que pensar, você está tendo que entrar em contato com o teu tédio, com o teu medo, com a tua angústia, com o teu vazio, com o teu passado, com o teu projeto, com o teu desejo, com a tua vontade de construir. Não é um ano perdido de jeito nenhum. Perdido para quem? Para produtividade? Assim, pro dono do capital, para os pouquíssimos donos. Mas tá, imagina, pobre. Aí eu entendo, eu também gosto do espaço. Já vamos entrar eu adoro esse conceito espaço. Eu acho que eu não falei, mas como você observou, eu vou indo nas interfaces. Eu gosto disso, eu acho que
Já falei assim, às vezes eu faço umas entrevistas que perguntam como você veio parar na psicanálise. Rodei muito para chegar, sempre fiz isso. Desde 17 anos entrei nessa faculdade, meu primeiro grupo de Freud, mas ao mesmo tempo sempre fiquei achando o que eu vou fazer então da vida. E assim, trabalhar com psicanálise é muito bom que você tem várias interfaces. Então, eu já fiz uma mesa, uma época, psicanálise e arquitetura. Então, já fiz um trabalho, já tenho alguns trabalhos que é isso, sujeito e espaço, que já vou entrar nisso, podemos entrar nisso e é fundamental. Sim. Mas não ter espaço e não ter o espaço público e a mobilidade possível e o encontro com outros, de alguma maneira, é muito interessante para o encontro com o eu. É forçado? Mas quem disse que os grandes encontros não são obras do destino? Quem disse que os grandes feitos para você, você não pediu? E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade possível que você agarra, que você pode pegar na tua mão e você fala, nossa, eu não queria casar, mas me apaixonei, agora eu vou casar. Eu radicalizei no exemplo, né? Mas sabe quando Sim. você fala, eu sou um solteirão convicto, mas agora... E aí, de repente, você tá... Vou largar tudo isso, eu vou... Sei lá, vou para Taiwan estudar ambiente, porque parece que lá é mais civilizado, não sei, ou vou para um templo, porque o Ocidente está decadente, eu vou encontrar espiritualidade. Enfim, ir ao encontro de si mesmo, eu acho que é um encontro muito digno. E ele, curiosamente, não tem conexão direta com o espaço externo. O espaço interiorizado, eu adoro o mar, por exemplo. E eu não sei, eu adoro, na verdade não é nem isso, eu adoro água. Então qualquer água, mas pode ser, juro, um espelho d'água, me dá uma felicidade. Eu recomendaria sempre a qualquer urbanista, arquiteto, planejador, pensador de cidade, por favor, não trancafie os rios de São Paulo, nem bota água, essas praças secas, sabe? Eu não quero nem entrar no mérito com você, mas o Largo da Batata, tanto dinheiro, tanto concurso, tanta discussão, aquela coisa seca. Nossa, mas assim, água e um verde, mas assim, água, sem dúvida, estou dando um depoimento pessoalíssimo, mas assim, Nós faz... temos um projeto que é exatamente de reabrir os rios de São Paulo, Eu né? Desenterrar os rios. estou falando, aliás, Né? vou falar para todo mundo o que eu falei antes, que eu já votei em você. Eu votei em você, então assim, a gente não está muito desalinhado, embora eu tenha de alguma maneira me contraposto, assim, abrir os rios, Não, abrir para a gente ver, para a gente estar junto. Agora, só para fechar o que eu estava construindo aqui, apesar de eu mesma dizer isso e eu encontrar alguma coisa ou algum eixo, algum centramento na água, ainda assim tem sido muito rico esse momento de estar, e eu estou em São Paulo. E estou num lugar, nossa, tem barulhos de construções. Eu estou perto, num lugar alto, que é perto da Avenida Paulista, que é um dos lugares mais altos da cidade, né? De altitude. é o mais alto. Como você deve saber, eu estou num alto. E assim, é muito barulho e é muita construção. Não para. Então, mesmo com isso, que não é o silêncio, não é a água, não é um horizonte clássico de terra, é de horizonte urbano, ainda assim, eu vou te falar, eu tenho aprendido muito. Então, eu diria que, poxa vida, eu ouço relatos os mais surpreendentes
dos insights e dos encontros consigo nos espaços mais inusitados, não é? Com certeza. Mas veja, eu acho que quando você fala, Hum, bom, nós estamos nos encontrando, né, no fundo é isso, né, também é hum, uma nova rotina, é uma nova rotina, o que você está dizendo é que ela pode ser enriquecedora, né, para hum, muita gente, né, hum, e acho que pode ser mesmo. Eu estou vendo aqui nos comentários, tem um monte de gente falando exatamente isso, né, nesses meses, nesse 2020, não foi perdido mesmo, que as pessoas se encontraram, que as pessoas nunca leram, pessoas que falam nunca li tanto, né? Eu acho que tem muita coisa positiva nesse momento né, de uma certa reclusão, né? Não mas para muita gente não está sendo essa tranquilidade toda, né? ah, Também tem muita gente que caiu naquilo que você levantou, na neurose, né? Caiu na depressão, caiu nos conflitos, porque talvez cair nos conflitos seja também seja talvez acirramento daquilo que já estava, né? Ou seja, as não, pessoas já, essa. né? Uhum. Não é? Eu queria que você falasse um pouco nisso, porque as pessoas que estão entrando em conflito durante a pandemia, é porque provavelmente estavam com um conflito talvez, né, escondido debaixo do tapete, né, de alguma maneira, né, tentando sair fora dele, sair fora daquele espaço para evitar que o conflito, né, aflorasse, né, mas que agora foi obrigado a enfrentar o problema. Né? Por isso que talvez tenha tido, né, falam, né, que teve, eu não sei, as estatísticas estão mostrando que aumentou o número de separações, mas talvez isso seja consequência de alguma coisa que já estava antes, não é a pandemia que causou isso. E pelo contrário, a pandemia pode ser que juntou gente, né? Por, É, né? eu não tenho dúvida disso. A pandemia é um catalisador. Em si, em si, não tem a potência de fazer eu te odiar, ponto. Ou eu te amar. Porque é assim, o mais comum é eu não te suportar mais. Isso é o que a gente mais escuta. Mas também existe o apaixonamento, inclusive pela distância. Porque aí tem uma coisa curiosa que é assim, a gente às vezes se apaixona mais por aquilo que é distante do que aquilo que é próximo, né? Que é da própria estrutura da fantasia. O que é a fantasia? Sim. É você estar aqui, o eu está aqui, e o universo imaginário, o universo ideal está em outro lugar, né? Então, sabe, aquele amor, quanto mais longe você tá, mais saudade você tem, mais você escreve, mais você até faz nude, faz sexo. E de repente, quando tá aqui, você fala, vamos ver uma série, deixa eu ir para outra coisa. Ou quando eu tô aqui neste casamento, ou nesta relação, vai me dando uma agonia que eu preciso ter outra relação. Isso é da estrutura de muitas das relações. Claro, essa que eu acabei de descrever é uma estratégia classicamente mais masculina, mas hoje em dia eu não sei se eu diria isso com todas as letras, porque tem várias relações hetero e homo, ou pan, transexuais que se alimentam da ideia de que a gente está aqui, mas eu também vou, né, alimentar outros elos aqui até para sustentar, enfim, o desejo neste casamento, a paciência, a suportabilidade. Eu só consigo dar conta desta realidade com outra realidade paralela. Por isso que a coisa mais comum que tem é a gente ter amantes, casos, relações. É, é do jeito da gente se colocar diante do outro, né? E como é que isso, você está falando genericamente, né, sem Tô. fazer um corte de gênero, como é que isso bate diferentemente para os homens, para as mulheres e para os outros, né, para as outras orientações sexuais que estão colocadas aqui na nossa sociedade? Tradicionalmente, né, e vamos dizer assim, não estou dizendo que isso tem que ser padrão de maneira nenhuma, mas tradicionalmente o homem é mais voltado para fora e a mulher ela é mais caseira, né? Ou ela é mais responsável pela casa. Como é que isso bate no momento da pandemia, no momento da quarentena, para cada um desses gêneros?
Ah, essa é uma conversa bem interessante que está aparecendo muito, né? Que é assim, olha, é, sim, né? Historicamente a gente tem, né? E a gente trabalha com isso. Quem, enfim, vai fazer um recorte da constituição de feminilidade, de masculinidade, é inevitável você pensar em espaço público para os homens, espaço privado para as mulheres. A gente fez essa divisão, a modernidade, de alguma maneira, começou a quebrar isso, né? Por um tempo instaurou, né? O século XVIII e XIX, fez a rainha do lar, a matriarca. Só que no próprio cerne moderno tem o questionamento disso quando a gente diz todos somos iguais como humanos, como cota de racionalidade, portanto, perante a lei e em direitos civis. Séculos para desenhar isso. Foi ontem que a gente conseguiu votar, anteontem que a gente conseguiu ir para a escola ler, escrever, a gente, mulheres, negros, enfim, toda a discussão, né? Racismo, antirracismo, feminismo. Enfim, fiz um livro sobre isso com um colega, que acho que você deve saber, que é o Contar do Caligares. A gente escreveu Coisa de Sim. Menina. A gente está fazendo essa trajetória, retomando esse histórico. Então, sobretudo o século XX, essa última vaga de feminismo vai cada vez mais explodindo, né? A Revolução Industrial já rompe isso, porque as mulheres vão trabalhar, vão para o mercado. A partir do momento que você tem o mercado, ele é unissex, porque eu quero mão de obra. Qual é a mão de obra barata que eu tenho e eficaz? Então, você vai empregar mulheres, crianças. A gente vai, né, discutir como isso se faz. Tem reforma trabalhista, não tem, paga, não paga, todo outro debate. Mas, estruturalmente, subjetivamente, o trabalho é unissex, inclusive da casa, inclusive da criação dos filhos, idealmente. O que essa pandemia revela? Que ainda tem muita defasagem sobre isso. Então, qual que é a rotina clássica? A rotina é que o homem acorda, vai para o seu trabalho, seja na rua, né? De várias classes sociais. Vou fazer um recorte aqui bem simples, mas Certo. você pega ali e vai para o trabalho, vai para essa construção que eu acabei de citar, vai fazer entrega, tal. A mulher, ela vai, ou se ela está conseguindo ter o trabalho dela, ela sai e aí ela cuida da casa, do filho e do trabalho. A classe média, a classe mais alta, a mesmíssima coisa. Então, a sobrecarga do tanto de cuidado com os filhos, o tal do homeschooling, as escolas, a casa, está muito maior sobre as mulheres. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de ouro, né? E tá dando Perfeito. pau. Você está acompanhando isso? Está dando que é Sim, pau, sobretudo nas gerações mais jovens, onde as meninas e as jovens mulheres não compram muito baratamente a narrativa de que, peraí, tenho reunião, tenho call, tenho reunião, não dá. Tudo bem, então aí a louça vai ficar nessa pia e vai ficar 3 dias. Então, tem conflito, tem cabo de guerra agora. Porque, e eu sempre digo, a casa, ela não é da mulher. A casa é de quem vive na casa, não é? A louça, claro. a louça não é da mulher. A louça é Alô? quem come, não é? Ou de quem usa a louça para comer, ou sei lá, para lamber o prato, não sei. Aí, quando você diz isso, sabe uma coisa curiosa? Tem resistência para isso. Tem muito sofrimento para você perder um lugar que era de privilégio, mas não só que era de privilégio, é um lugar identitário, que você, como homem, na sua virilidade, se sentia tranquilo em não fazer aquilo. Então, como assim eu vou perder meu tempo nessa reunião, coisas tão importantes, o dinheiro da casa para trocar fralda, para entreter um menino de 1 ano e meio que não para de correr pela casa, agora que ele acabou de descobrir as pernas, essa tecnologia maravilhosa. Então,
Eu vou te falar, não tá fácil não, mas é isso, não é? Eu vou fazer um curso na Casa do Saber que é justamente sobre isso, sobre essa tripla jornada feminina. Acho que eles deram um título mais ou menos nesse perfil, que é assim, como é que você vai conseguir compor tudo isso e renegociar os espaços e o espaço de tempo, né? Como é que você vai realmente assumir a responsabilidade pela tarefa coletiva que é educar um outro ser humano e formar um outro ser humano e partilhar um espaço da casa e organizar. Quando eu digo isso, sabe o que me falam às vezes? Vou te contar, você que está nesse Sim. universo assim também online, virtualizado, enfim, muita gente vem nos comentários se eu faço um trabalho, um vídeo, uma aula, o que eles dizem? Vai lavar a louça. Eles escrevem isso, as pessoas escrevem. Você acredita nisso? Cala a boca, É. vai lavar a louça, Maria. Eu acho sensacional, acho tão sensacional que eu depois gravei um vídeo em resposta comentando essa estrutura discursiva. Como dói você sair de lugares muito engessados, muito congelados, né? Não é sem sofrimento. Agora, você acha que esse avanço conservador que está acontecendo no mundo, né? Mas também aqui no Brasil, está reforçando essa visão? E depois eu estou falando isso para depois a gente entrar num outro tema que eu quero entrar, que tem a ver com essa coisa do macho enfrentar o vírus, né? Que eu acho que é uma imagem que talvez seja muito colada com o nosso presidente. Mas queria que você respondesse um pouco isso. Quer dizer, você acha que essa visão que eu achava, quer dizer, eu estou falando eu achava assim, quando eu tinha 20 anos, 25 anos, que a gente já estava superando essa visão machista, certo? Quando eu tive meus filhos né? Só que de repente eu vi é, na geração dos meus filhos se reproduzir uma coisa que eu vi na minha geração, certo? Uhum. Então, de reproduzir um modelo tradicional da sociedade, né? Isso num ambiente progressista, num ambiente em que isso deveria não acontecer. Agora, por outro lado, nós temos muitos outros ambientes e hoje nós temos né, nós temos uma maioria que votou, né, e que optou por uma visão que é uma visão a mais conservadora no ponto de vista da relação entre os gêneros, a relação, né, a divisão, de macrovisão de sociedade. A que se atribui isso nesse mundo contemporâneo? E particularmente no Brasil, para a gente não ficar... por exemplo, o reflorescimento dos fanatismos religiosos e das visões do negacionismo de questões que a gente parecia que já tinham sido resolvidas pela humanidade, o criacionismo, bom, e muitas outras coisas que a gente está assistindo aí, até mesmo o movimento anti-vacina, mas entrando aqui mais na nossa área aqui, na área dos relacionamentos. Ó, eu vou te falar uma coisa que é assim. Sabe a queima das bruxas, né? Sim. Quando, quando que a gente queimou bruxas? A gente imagina que na Idade Média tinha, né, essa coisa, a Idade das Trevas, a gente queimava as bruxas. Não foi? Foi no Renascimento. Quando que a gente precisa queimar a bruxa? Quando ela te ameaça. Não quando o mundo está organizado no seu jeito de compreender, na sua, né, Weltanschauung, na sua cosmovisão, como você falou, naquela estrutura de mundo. Quando eu mando e você obedece, eu sou a cabeça, como diria o nosso bispo, né? E você é fêmea e você então não vai para a faculdade porque mulher minha não precisa sentar. Enquanto isso é assim, ok. Quando começa a se quebrar esse gelo, fissurar essa camada tectônica, me dá muita angústia.
Então eu tenho que bater. A reação é uma grande reação, né? A lógica reacionária, regressiva, ela está vindo, mas tem uma ação, que é a própria modificação do lugar da mulher. E eu vou te falar, é inexorável, não tem volta, não tem volta, porque assim, a gente já entendeu que XY e XX é só um pedacinho mínimo de um pedaço de uma fita de proteína, provavelmente ligada a todo um aparato para você gestar outra vida, que a gente pode dirigir. E eu vou te falar, dirige melhor. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou falando. Enfim, as companhias de seguro estão falando isso. Eu estou acreditando, porque o cara paga, ele põe o dinheiro do bolso dele. Se ele acha que eu tenho que pagar menos do que um homem da mesma idade, esse homem 18 a 24 é um seguro caríssimo para dirigir, eu estou supondo que o meu cérebro de fêmea jovem bate menos o carro. Então, não, é técnico, é objetivo, não vai ter volta. Tá doendo isso, bagunça muito. Como assim? A Terra não é o centro, a Terra não é plana, não é o centro do universo, não é coordenada por uma entidade transcendental divina que ordenaria todas as vidas e teria feito tudo, um Deus, né, ex nihilo, que estaria na mentoria da criação e faria o homem à sua imagem e semelhança aqui no ápice, e que organizou machos e fêmeas assim, e que vai me dar vida eterna, e que vai olhar por mim e me castigar quando eu merecer, e me segurar quando eu quiser. E tudo isso, esquece. Tudo isso que eu acabei de narrar, toda essa história, essa narrativa, essa visão, essa estruturação, esse vasto sistema de pensamento, gente, assim, não é isso que a gente observa. A gente tem máquina para observar, a gente tem telescópio, a gente joga som, a gente recebe luz, a gente colide partícula, e assim, é supersônico. A gente tem tecnologia supersônica, a gente tem telescópios incríveis, eletromagnéticos, a gente está escutando a gente está vendo como é que é, vendo do jeito que dá para ver, como é que o universo se formou. Então, assim, todas as grandes narrativas pré-modernas, elas estão caindo. Demora, porque o inconsciente repete. A repetição, né, Lacan colocou como um dos conceitos fundamentais da psicanálise. Lacan, Freud colocou isso, além do princípio do prazer. A gente é repetição, compulsão à repetição. Isso que ele chamou de pulsão de morte. Isso é Thanatos. A gente fica batendo aqui na mesma tecla. Então, a gente acha que os nossos filhos vão ser muito diferentes. Então, é pequenininho, trabalho de formiguinha, é muito devagar. Mas olha bem, um dia desse estava circulando justamente uma publicidade para um homem fazer um seguro de carro que era um Fusca todo batido. Já que a sua mulher vai dirigir, melhor você vir para o nosso seguro. Por isso que eu dei esse exemplo também, que eu já estou com ele aqui, estou matutando sobre isso. Essa propaganda que tem décadas, não tem séculos, tem décadas só, hoje, 2020, é absolutamente impensável. Nossa, por muito menos você cancela uma figura interessantíssima, inteligente, estudiosa, que deu uma bolinha fora, como aconteceu agora. Enfim, então, imagina, o mundo muda sim, mas
Do ponto de vista macro, é rápido e do ponto de vista da nossa pequena vida, demora. Mas eu vou te falar, fica tranquilo, porque o pesadelo que a gente está vivendo vai passar. A gente vai acordar, porque a luz é soberana. A escuridão, adoro, trabalho com isso, adoro os subterrâneos, o inconsciente, os sonhos, as loucuras. Mas, assim, a verdade, ela é. Ela sempre é e depois deixa de ser, porque ela muda, ela se transforma. Mas ela é. Então, é isso. Pode lutar para acreditar no que você precisa ainda acreditar. Não vai se sustentar. É, eu queria que você falasse, essa era a minha pergunta final, porque nós já estamos aqui há quase 50 minutos, né? Uhum. 40, mais de 45, e nós temos uma hora aqui. Em uma hora, depois de uma hora, a nossa live vai cair, né? Então, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, porque é uma coisa que a gente sempre conversa, né, os amigos, e é, sobre a psique do nosso presidente. É, é assunto recorrente, mas eu gostaria muito, eu acho que todo mundo que está aqui com a gente gostaria de ouvir um pouco qual é a sua interpretação, né, sobre a cabeça, né, do presidente. Né? Quando ele saiu, disse que era valentão, que aquilo era uma gripinha, que ele era atleta, né? Isso expressa uma maneira como a pessoa encara, se auto-vê dentro do processo. E tem várias coisas, né? Eu acho que é um personagem incrível do ponto de vista de quem está na psicanálise, né? Eu acho que deve ser incrível fazer uma análise desse cidadão, né? Nos vários aspectos. Mas como a gente quer te ouvir e temos aqui uns 10 minutinhos, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Tanto isso de maneira geral, mas especificamente da maneira como ele tem encarado, e eu entendo que tem sido de uma maneira assim desastrada, todo mundo, né, que eu conheço também acha, é essa questão da pandemia, né? Mas como é que a cabeça dele, como é que os comportamentos dele se relacionam com a cabeça dele, com a visão que ele tem de mundo, né? A visão da relação, né, de poder, né, que ele supostamente quer, né, quer demonstrar dessa maneira. Ó, é assim, eu vou deixar um convite aqui para o senhor específico, né, Jair Messias, se ele quiser sentar na minha poltrona, deitar no meu divã, eu queria colocar esse convite público. Seria muito bem-vindo, né? E um outro senhor também muito interessante, que é o seu Olavo. Também está aqui. Eu acho esse segundo personagem muito interessante. Eu acho que, sem dúvida... Então, eu não vou me autorizar a analitizar exatamente cada uma dessas figuras, mas eu posso fazer um volteio poético aqui? Eu vou, Claro. eu vou analisar um tipo, eu gosto de analisar um tipo. Se eu usar palavras que eventualmente essas duas figuras tenham dito ou feito, é uma mera coincidência. Tá bom? Eu vou imaginar um tipo que eu vou chamar um tipo viril. Então, só para continuar na pergunta, que é isso mesmo que você colocou ali, né? Você já estava levantando a Sim. bola para a gente cortar agora no final, né? É. Então, esse tipo, acabei de dizer, né? Então, assim, infelizmente a Terra não é o centro do universo, infelizmente, não sei se alguém criou assim ordenadamente, o homem um pouco acima, a mulher um pouco abaixo, que a gente se complementa, se encontra, se ama, se reproduz, faz a família cristã. Já falei muito sobre isso e já ouvi as coisas que eu mesma te comentei. Agora, tem uma nostalgia de um lugar de virilidade, um lugar de força e de potência do masculino, que tem a ver com um lugar patriarcal, né? É uma nostalgia do pai, é uma nostalgia do homem, é uma nostalgia do humano. Então, tá lá atrás, né? Na lógica transcendente,
Deus Pai Todo-Poderoso, o pai mesmo, o líder, o governante, o rei, a figura paterna a quem eu devo respeito, hierarquia, o exército, a igreja. Tudo isso remonta, né, à lógica hierárquica, né, do coronel, aquele que foi galgando os degraus, sabe mais. Tudo isso é a longa, milenar estrutura de pensamento que eu estou chamando de pré-moderna. A modernidade, ela bagunça tudo isso. Só para organizar o que a gente já tinha falado. Quando ela diz somos todos iguais e equivalentes nas nossas diferenças, nas nossas diversidades, tem uma equidade e toda uma discussão sobre equivalência, igualdade, equidade, mas enfim, a gente aqui está em outro paradigma, você torceu a chave, você torceu o rabo da porca. Então, essa nostalgia de um lugar de que eu sou macho, falo porra caralho, né? Não sou viado, toda essa fala, essa dramaturgia, é uma dramaturgia que eu vou te falar, a mim causa compaixão. Porque assim, é como eu escrevi sobre isso, estou fazendo uma revistinha, ajudando uma revista que tem aí que chama Queimada. Depois você dá uma olhada, que está por aí no Instagram, uma revista de intervenção no Instagram, justamente para tempos de pandemia e de pandemônio, que é isso que a gente está vivendo. Aí você vai, tem vários detalhes, é ilustrado, é bem interessante. E aí eu fiz uma análise de um outdoor pago, publicitário pago, numa avenida Manaus, numa grande avenida que levaria a um quartel. Tem vários homens assim, sabe? Com uniformes um pouco com decalques do exército, a maioria com óculos escuros, né? E falando, o povo armado jamais será escravizado. E eu escrevi ali, a regra da queimada é ter só 1000 toques, então são microtextos. Mas eu fui escrevendo e eu disse o que eu vou repetir aqui. Esses homens que estão assim com óculos escuros, sabe? Meio machão, com o peito para frente, falando eu posso, eu tenho coragem, eu tenho força, eu tenho potência, eu mando aqui, eu bato sim, eu me armo sim. São pobres sujeitos alienados por um capitalismo precarizante que coloca quem pode pensar, quem pode estudar, quem pode vir a ter algum trabalho. Então, a população brasileira está, assim, muito alijada, é um grande precariato, está absolutamente precarizada. Então, a nostalgia desse lugar de virilidade, de ter força, de estar imune ao vírus, você vai morrer. É simples assim. Quanto mais você tem essa postura, mais você se fragiliza. Então, o que você pode? No desespero, você só pode dizer, eu sou forte, eu não tenho medo. Vai encarar? Eu não tenho medo. Então, assim, me dá pena. Me dá pena porque a discussão está mal colocada. Então, ela é farsesca. Ela é um grito de desespero de quem não tem poder nenhum no jogo. Você está trocando baixo, você vai perder e eu vou nadar de braçada em você. Isso que eu quero dizer. Se eu, que sou mulher, que tive inúmeros privilégios a começar de uma educação, de uma formação e tal, se eu posso pensar, eu vou nadar de braçada. Então, eu diria, aproveita enquanto é tempo, para com a fantasia, para com o delírio. Ei, acorda, acorda. É só se você tiver a coragem de encarar a realidade é que você não vai ser subjugado, que você vai conseguir ter ferramentas para se colocar na realidade.
Então eu diria isso. Legal. Muito bom estar com você, Maria. Foi Acabou realmente a o tempo, gente. né, Ah, Bia? é o Acabou. problema, nosso tempo, olha, eu não sei exatamente quando nós começamos, mas deve faltar uns 2, 3 minutinhos. Infelizmente, está todo mundo aqui, tem 670 pessoas aqui nos acompanhando, né? Oh, Mas a gente vai cair daqui a pouquinho. Então, eu queria, bom, primeiro dizer que foi um enorme prazer te ouvir, né? Foi prazer. muito bacana, muito legal. Vamos ver se a gente faz outras conversas, né? Eu acho que você falou em trazer esse sujeito para o seu divã, mas ó, muita gente aqui escreveu que queria estar no seu divã. Viu? Muitos aqui dos eleitores, dos nossos internautas aqui, estão uma certa inveja. Eleitores, Hã? Nabil para prefeito da cidade de São Paulo. Ele falou eleitores, vamos lá. Pois é. Vai. Então, vamos. Mas vamos então, eu acho que a gente vai ter que discutir muito pós-pandemia, né? Porque nós falamos hoje muito da pandemia, né? Uhum. Mas o pós-pandemia vai ser um tema enorme, um tema muito vasto, sobre vários aspectos, inclusive sobre esses, né? Como é que vão ficar as relações, os relacionamentos, né? A relação entre o dentro de fora e dentro de si, para o fora de casa e para o fora de si, né? Uhum. Eu acho que nós vamos ter ainda muitas questões que eu tinha uma pergunta para fazer, não deu para fazer, mas fica também para uma próxima, que é a questão da morte sem funeral, né? A morte sem homenagem é uma questão que, né? Que na pandemia a gente está vivendo isso, né? Uhum. Eu mesmo perdi minha mãe no momento que estava começando a pandemia, mas muita gente tem, né, assim, muitos amigos que, né, colegas, né, que estão infelizmente indo para outro, né, para outro momento, né, para fazer nossa passagem. A gente não pode abraçar os amigos, não pode ver as pessoas conhecidas. Então, isso também é uma outra questão que deve, né, mexer muito com a cabeça das pessoas. Mas a gente pode deixar esse assunto para uma outro dia, para uma outra conversa, né? Eu queria convidar todos a curtir aqui a minha página do Instagram, né, do Facebook e do YouTube, e também as da Maria, que também está muito presente nas redes, e convidar todos vocês a acompanhar as nossas conversas, nossos diálogos transversais, que é o que nós temos feito aqui muito durante a pandemia. Tem sido um grande ganho também essas ideias de poder, em uma horinha, a gente conversar com pessoas de áreas diferentes e que, de repente, se encontram para poder trocar ideias. Eu acho que isso é muito, muito importante. Vai ser um outro ganho, né, desse ano, que eu concordo com você, não é de maneira nenhuma um ano perdido. Eu acho que a gente está ganhando muito, mas também está perdendo muito em vários aspectos. Então, Uhum. inclusive em vidas, né? Mas a gente tem que aproveitar também aquilo que tem sido positivo, e uma das coisas que tem sido positiva é a possibilidade da gente ter esses encontros transversais com diferentes pessoas. Então, obrigado. Se quiser se despedir aqui da gente também, dos nossos internautas. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, obrigado, até. Até mais. Um beijo para todos e Beijo. todas. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido então para se inscrever no meu canal, apertar o sininho para receber em primeiro lugar as notificações e acompanhando as várias ideias que circulam por aqui, assim como seguir as outras redes que estão aqui na descrição.